E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e na aula de hoje a gente vai tentar resolver muitos dos problemas que às vezes acontecem no nosso dia a dia. Você já foi na padaria e por vezes pensou, nossa, se um pão custa 75 centavos, quanto será que custa 12 pães ou 13 pães? Ou quando você vai à feira e vê, nossa, um quilo de tomate custa R$ 6,50, quanto será que custa 10 quilos de tomate? Então, algum desses problemas a gente vai ver aqui como que a gente pode resolver, usando esse artifício chamado regra de 3. Então vamos lá. A regra de 3 é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolve duas ou mais grandezas, diretamente ou inversamente proporcionais. Então, para a gente entender a regra de 3, é interessante a gente falar um pouco sobre essas grandezas. Então, a grandeza diretamente proporcional, ela está relacionada de uma seguinte forma. Se você está relacionando duas ou mais coisas, a tendência é que a primeira aumenta, fazendo com que a segunda aumente também. E quando a grandeza é inversamente proporcional, a primeira aumenta e a segunda tende a diminuir. A gente vai entender isso aqui melhor no decorrer da aula. Nesse sentido, na regra de 3 simples, é necessário que 3 valores sejam apresentados para que assim descubra um quarto valor. E na regra de 3 composta, por sua vez, permite descobrir um valor a partir de 3 ou mais valores desconhecidos. Então vamos aqui para um exemplo. A gente vai tratar primeiro em descobrir se as grandezas vão ser diretamente ou inversamente proporcional. Então, nosso primeiro exemplo. Uma casa com 4 pessoas gasta 600 litros de água por dia. Outra casa com 9 pessoas gasta 1.350 litros de água por dia. E aí fica a pergunta, são grandezas diretamente proporcionais? Olha só, se a gente observar, 4 pessoas gastam 600 litros. Se o número de pessoas aumentar, a tendência é que o gasto de água aumente também. Então, como eu aumento o número de pessoas, eu vou estar aumentando também o gasto de água. Isso quer dizer que essa grandeza, ela é sim diretamente proporcional. Vamos aqui ao segundo exemplo. Em 6 dias, 3 pedreiros terminam certa obra. Em 3 dias, 6 pedreiros fariam o mesmo serviço. São grandezas diretamente proporcionais? Olha só, pessoal, se em 6 dias 3 pedreiros terminam certa obra, em 3 dias 6 pedreiros fariam o mesmo serviço. Aí ele está perguntando se são grandezas diretamente ou inversamente proporcional. Então, se eu tenho 3 pessoas trabalhando para terminar essa obra em 6 dias, se eu aumentar o número de pessoas, fica a pergunta, essa obra ela vai demorar mais ou vai terminar mais rápido? Isso é lógico, se eu aumentar o número de pessoas, a tendência é que ela termine mais rápido. Então, o que foi que aconteceu? A minha relação de pessoas, quando ela aumenta, o número de dias da obra tende a diminuir. Então, aconteceu essa relação da grandeza. Uma aumentou, que foi o número de pedreiros, e a outra diminuiu, que foi o tempo que a obra ia demorar. Então, a gente pode dizer que essas grandezas, elas não são diretamente proporcional, porque aconteceu o inverso. Então, fica como se ela fosse grandezas inversamente proporcionais, ok? Agora vamos para um exemplo onde a gente vai agora calcular realmente o que se pede, não só fazer as relações das grandezas. Então vamos lá. Para pintar um prédio, 5 pintores levam 40 dias. Em quanto tempo 10 pintores fazem o mesmo serviço? Vamos montar aqui uma tabela com o número de pintores e o tempo em dias. Então, 5 pintores terminam em 40 dias. Então, 10 pintores vão terminar esse serviço em quantos dias? Vamos montar aqui uma equação. Então, veja o seguinte. Essa tabela, que é o tempo em dias, ela vai ser a parte que a gente vai trabalhar da seguinte maneira. 40, ele vai ficar em cima, e aí tende a gente decidir
se vai ser o 5 ou se vai ser o 10 que vai ficar em cima. Aqui a gente colocou o 5, mas por quê? Porque aqui a gente tem que ter a ideia das grandezas. Pensa só comigo, se com 5 pintores dá para fazer em 40 dias, com 10 eu vou conseguir terminar mais rápido. Então, ó, como eu vou terminar mais rápido, o que é que eu vou fazer? Vou jogar o menor número para cima, porque as grandezas aqui são inversamente proporcionais. Se aumentar o número de pintores, o tempo vai diminuir. Então, o menor número para cima. Por isso, o 5 vai ficar em cima e o 10 vai ficar na parte de baixo, dividindo. Então, posso fazer aqui uma simplificação por 10, 40 por 10, e aí vai ficar 4. E 4 vezes 5 é igual a 20. Então, 10 pintores vão demorar 20 dias para fazer esse mesmo serviço. Vamos aqui para mais um exemplo. Uma torneira despeja 16 litros por minuto e enche uma caixa em 5 horas. Quanto tempo levará para encher a mesma caixa uma torneira que despeja 20 litros por minuto? Então, novamente, vamos montar aqui uma tabela, litros e o tempo em horas. Se a torneira que despeja 16 litros demora 5 horas, quanto que a torneira que despeja 20 litros vai demorar? Então vamos armar a nossa equação. E aí, o 5 ele vai começar em cima, sempre a coluna que você está com o x, o número aqui vai começar em cima. E aí cabe a você decidir se vai ser o 16 ou o 20 que vai ficar em cima. Aqui a gente colocou o 16, porque a gente faz sempre aquela análise. Se uma torneira que despeja 16 litros enche em 5 horas, uma torneira que joga mais água, né, logicamente ela tem que encher esse tanque de maneira mais rápida. Então, é uma grandeza inversamente proporcional. Essa aqui aumentou e essa aqui vai diminuir. Então, por isso, o menor dos números aqui tem que ir para a parte de cima, beleza? Então, vamos lá. 5 vezes 16 dividido por 20. E aí, posso simplificar o 5 e o 20 por 5. Então, 5 dividido por 5 é 1, 20 dividido por 5 é 4. E 1 vezes 16 é 16, 16 dividido por 4 é 4. Logo, essa torneira que joga mais água vai encher esse tanque em 4 horas. Vamos agora aqui para mais um exemplo. Um aterro é feito em 6 dias por 8 máquinas iguais. Se o número dessas máquinas for elevado para 12, em quantos dias será feito o mesmo aterro? Então, novamente, vamos montar aqui uma tabela, máquinas e o tempo que vai demorar. Então, 8 máquinas fazem esse serviço em 6 dias. Logo, 12 máquinas vão fazer esse serviço em quanto tempo? Então, vamos novamente aqui fazer a nossa análise em relação à tabela dias. E aí, como a gente já viu, o 6 ele vai ficar em cima e cabe a gente decidir se vai ser o 8 ou se vai ser o 12 que vai para cima. Então, se 8 máquinas fazem um serviço em 6 dias, 12 máquinas, lógico, tem que fazer esse serviço em um menor tempo, porque aumentou o número de máquinas que estão operando. E aí, então, se eu vou fazer em menos dia, o menor dos números vão para cima. Mais um exemplo de uma grandeza que é inversamente proporcional. E aqui, eu sei que 6 vezes 8 é 48, e 48 dividido por 12 é igual a 4. Logo, essas 12 máquinas vão fazer esse mesmo serviço em 4 dias. Vamos aqui para mais um exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de uma regra de 3 composta. Já dá para ver que a gente vai trabalhar 3 grandezas. Então vamos lá. Para realizar o acabamento de um condomínio fechado, 2 pedreiros foram contratados, sabendo que eles conseguiriam fazer o reboco de 48 metros quadrados por dia, trabalhando 6 horas diárias. Qual seria a produtividade se fossem contratados mais 4 pedreiros para trabalhar 4 horas por dia? Então vamos aqui montar a tabela. 2 pedreiros trabalhando 6 horas por dia conseguem rebocar 48 metros quadrados. E aqui, como ele falou que vai contratar mais 4, então eu já tinha 2 pedreiros, vou contratar mais 4, então vou ficar com 6. Né? Tem que tomar um cuidadozinho com esse enunciado. E aí eles vão trabalhar num tempo menor, que é de 4 horas por dia. E ele quer saber
quantos metros de reboco eles vão conseguir fazer. Então, ó, a gente vai analisar aqui em relação à coluna metros quadrados. Então, a gente já viu que aqui vai ficar x igual 48 em cima. E aí a gente vai decidir quem vai ficar em cima, se vai ser o 2 ou o 6, e aqui na coluna horas, se vai ser o 6 ou o 4. Então, vamos fazer as análises. Se 2 pedreiros fazem 48 metros quadrados, se agora eu tenho 6, lógico que eu vou conseguir fazer mais reboco. Então, se eu vou conseguir fazer mais, o número maior tem que ir para cima. O maior é o número 6, então por isso 6, e o nosso 2 aqui foi para baixo. Então, esse é um exemplo de grandeza diretamente proporcional, porque aumentou o número de pedreiros, vai aumentar também o número que eles conseguem rebocar. Então, aqui nessa coluna tempo, ele está trabalhando uma grandeza diretamente proporcional. Veja só, porque 6 ele faz 48, então trabalhando 4 eles vão fazer menos, ou seja, diminuir o tempo, vai diminuir também o que eles conseguem fazer, ok? Então vamos lá, vou simplificar aqui 6 com 6 e o 2 vou dividir aquele 4, e aí vai ficar como? 6 que divide 6 é 1, beleza? Então essa multiplicação por 1 em cima não vai interferir, e 4 dividido para 2 é 2, então ficou 48 vezes 2, logo eles vão conseguir fazer 96 metros quadrados de reboco, ok? E para finalizar, a gente vai fazer aqui o exemplo de número 7. Então, mais um exemplo aqui de regra de 3 composta. Para a produção de um determinado tipo de peça em uma empresa, 5 máquinas com produtividades idênticas produzem 260 peças em 5 dias. Sabendo que 2 máquinas deram defeito, qual será a quantidade de peças produzidas durante 10 dias se as máquinas restantes operarem? Então, ficarem só com as máquinas que não quebraram. Então, vamos fazer aqui a análise. 5 máquinas trabalhando com um tempo de 5 dias conseguem fazer 260 peças. E aí, se ele falou que quebrou 2 máquinas, eu vou ficar operando só com 3, porque eu tinha 5. Trabalhando com um tempo de 10 dias. Quantas peças será que eles vão conseguir fazer? E aí vamos relacionar com a coluna peças, a gente já viu que vai ficar x igual 260 em cima, e a gente vai agora ver se 5 ou 3 vai ficar em cima, e aqui na coluna dias se 5 ou 10 vai ficar em cima. Vamos analisar. 5 máquinas fazem 260 peças. 3 máquinas vão fazer o quê? Lógico, se eu tenho menos máquinas, a tendência é que eu produza menos peças. Então, se eu vou produzir menos, o menor dos números vão para cima. Então, 3 vai para cima e o 5 fica na parte de baixo, ok? Vamos analisar o tempo dias. Se em 5 dias eu faço 260 peças, em 10 dias a tendência é que eu faça mais, eu vou ter mais tempo trabalhando. Então, como eu vou fazer mais, o 10 vai para cima e o 5 vai ficar na parte de baixo. E aí, a gente pode... E aí, eu posso simplificar o 10 com o 5, né? Dividir 10 para 5, que vai dar 2. E eu posso multiplicar 260 vezes 3, dá 780. E aí, 780 vezes 2, 1.560. 1.560 dividido por 5 vai dar um total de 312 peças. Então, essas 3 máquinas vão conseguir fazer, trabalhando 10 dias, essa quantidade de peças, 312 peças. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante e até a próxima.